Vou pedir para os irmãos que tomem seus lugares e aqueles que puderem, em reverência à palavra de Deus, nós vamos ver apenas alguns versículos que está em Romanos 8, 22. Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 22. Amém, irmãos? Então a palavra diz assim: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos, e nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos que não vemos, com paciência esperamos. Só até aqui, irmãos. Irmãos, podem se assentar em nome de Jesus? Enquanto eu buscava por essa palavra do Senhor, e o Senhor me concedeu ela hoje pela manhã, né? Eu estava aguardando por esses dias, e eu comecei a meditar aqui. Aqui, quando Paulo começa a falar, ele lembra lá no capítulo 4 de Abraão. Ele diz assim: Abraão não olhou para o seu corpo amortecido, e nem para o ventre estéril de Sara, mas para a promessa do Senhor, que é fiel para cumprir, né? E por isso, lá no capítulo 4, ele fala que Abraão esperou dando glória a Deus. Então, muitas vezes, ele fala aqui, justamente no versículo 24, porque se em esperança... Não, perdão mesmo. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Porque nós buscamos pela fé e não por vista. Porque se nós precisarmos ver a nossa bênção para esperar, isso não é fé. É assim que o Senhor quer que nós estejamos, confiando, com fé. Mas, como Abraão, nós também sentimos um pouquinho a dor. Porque ele estava com 100 anos quando ele teve Isaac. E a promessa veio quase 25 anos antes. Então, para que nós possamos esperar, nós temos que fazer como Abraão. Porque ele glorificou a Deus, não só glorificando em palavras, mas nós podemos glorificar nas nossas atitudes. A primeira coisa é o quê? Eu sou falho. Então eu tenho que procurar cada dia me examinar e ajustando as minhas falhas para que a minha vida possa glorificar cada vez mais a Deus. Nós sabemos que a perfeição está em Jesus, mas essa é a nossa parte. Ajustar a nossa vida. E algumas vezes, irmãos, eu me pego assim, eu estou lá no fundo da mina, porque a minha casa, os irmãos sabem, ainda não serve a Deus. Então, às vezes, só de buscar a Deus, às vezes as pessoas se ofendem. Então, às vezes, eu vou lá no fim da mina, lá, começo a glorificar, repreender, fica no dono da glória a Deus lá. Ninguém vai me incomodar, porque ali eu posso glorificar à vontade e não vai ter problema. E até o cachorrinho vem comigo aqui, fica junto lá e fica em paz. Mas é assim, nós vamos esperar. O que eu não vejo hoje acontecer com meus olhos, eu já vejo pelos olhos da fé acontecer. Então, que nós possamos a cada dia estar nos fortalecendo na esperança daquele que é fiel para cumprir. Então, os irmãos se coloquem na melhor posição para apresentar diante de Deus aquilo que você precisa. E se você precisa, como eu, esperar um pouco mais, que o Senhor possa nos fortalecer mais. Senhor, amado Deus e Pai, Criador dos céus e da terra e de tudo que há, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti, Senhor, para pedir primeiramente perdão pelas falhas, pelos pecados que cometemos diante de Ti em palavras, pensamentos e atitudes. E até mesmo os pecados que não são ocultos, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar a cada dia encontrá-los e ajustar a nossa vida para estarmos na Tua presença, Senhor. Senhor, nós somos fracos e a cada dia nós precisamos das Suas forças, da Tua direção, da Tua orientação, para que nós possamos compreender a nossa vida à luz da Tua palavra. Para que a cada dia, enxergando dessa maneira, nós possamos encontrar as nossas falhas e assim, Senhor, nós podemos ir ajustando a cada dia a Tua palavra, Senhor, porque é o caminho da salvação, é o caminho da bênção que nós buscamos, é a Tua palavra, Pai. Então, Senhor, vem conosco cada dia, Senhor, como Abraão, o Senhor esteve com Abraão, sustentando ele e prometeu a bênção para ele, e o Senhor cumpriu, como nós vemos na palavra. E sabemos que da mesma forma que o Senhor foi fiel a Abraão,
O Senhor é fiel em todo o tempo e o Senhor também fará a obra na nossa vida. Porque a maior esperança que nós temos, Senhor, é a salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor. É essa que nós buscamos para a nossa vida, é essa que nós buscamos para a nossa família, Senhor. Mas nós sabemos, Senhor, que o Senhor quer um pouco mais de nós aqui. E nós temos que trabalhar para o Senhor também. E glorificar o Teu nome, assim como fez Abraão, na nossa maneira de viver, no nosso agir, no nosso pensar, no nosso calar, em todas as nossas maneiras de viver, com as forças nossas, mas principalmente as do Senhor, porque a cada dia nós pedimos, e nós sabemos que o Senhor tem a cada dia nos fortalecido, o Senhor tem nos dado estratégia, tem nos dado direção, Senhor, tem nos ajudado a desviar dos laços, a nos fortalecer em todos os momentos de fraqueza, e em todas aquelas afrontas e tentações que vêm pelo caminho, o Senhor tem nos colocado de pé. Porque se não fosse o Senhor, nós não estaríamos mais na Tua presença, Senhor. Mas as Tuas forças, o Teu poder, a Tua graça e principalmente a Tua misericórdia nos tem mantido de pé e tem nos colocado na Tua presença. Por isso nós pedimos hoje, Senhor, fortalece a Tua igreja. Ajuda-nos, Senhor, a enfrentar esses tempos de angústia e de aflição, mas confiando, Senhor, no poder do nosso Salvador Jesus Cristo e caminhando em paz, glorificando e exaltando o Teu nome com a nossa maneira de viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Glórias ao Senhor. Glórias a Ti, somente a Ti, Senhor. Glorificado e exaltado, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Toda a honra e toda a glória, todo o louvor e todo o poder nos céus e na terra pertence ao Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Ti, Pai. Irmãos, aqui está o caderno de oração. Pedir que aos irmãos que puderem também colocar as suas mãos na direção desse caderno. Nós sabemos que a irmã Adriana também está precisando das nossas orações e creio que o Senhor vai completar a boa obra, a bênção que ela está esperando. E que se você lembrar de mais alguém no seu coração, na sua mente, até alguém que não sirva a Deus, principalmente este, apresenta no seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra e de tudo que há. Em nome de Jesus, apresentamos nessa hora, Senhor, as vidas que estão neste caderno de oração. Apresento também a Tua serva, Senhor, irmã Adriana, Senhor. Põe os Teus anjos à volta dela, Senhor. O Senhor é o médico dos médicos, Senhor. O Senhor dos senhores. Vem com a Tua equipe, Senhor, e se acampa à volta dela, Senhor, preparando todo o caminho para a chegada do pequeno Rafael. Abençoa a saúde da Tua serva, fortalece ela, abençoa o pequeno Rafael que está chegando e abençoa de maneira completa a casa e a família da Tua serva. Visita cada vida aqui, Pai. Cura, Senhor, enfermidades físicas, enfermidades espirituais, Senhor, do alto da cabeça até a planta dos pés, conforme a necessidade de cada alma, Senhor. Vai alcançando nesta hora os hospitais, Senhor, onde quer que esteja, no lar, onde quer que seja cada uma dessas vidas, Senhor. Vai tocando, Senhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor conhece o nosso corpo, desde o ventre da nossa mãe, ainda quando estava informe, Senhor. Então ninguém melhor que o Senhor para saber aonde está a necessidade da cura e qual é o meio para que chegue a ela. Então derrama um milagre para cada uma dessas vidas, para que em breve, Senhor, nós possamos ouvir os testemunhos de bênção e de vitória de cada vida apresentada neste caderno e na oração de cada um dos Teus servos. Ouve também a oração que o Teu povo tem apresentado, dos nomes que não aqui estão, Senhor, para que eles possam também receber a bênção, estando eles perto, estando eles longe, Senhor. Abençoa, cura, derrama um milagre, conforme a necessidade de cada alma, é o que pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor Jesus. Glórias ao Senhor. Glórias a Deus. Agora, se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, a igreja precisa dessa parte, né, para auxílio da obra. Então, você pega na sua mão, vamos apresentar a Deus. Se você não trouxe, apresenta a sua própria vida. O Senhor sabe todas as coisas, sabe as dificuldades, as aflições, as barreiras, e Ele vai abençoar as nossas vidas para que nós possamos, em breve, estar fazendo essa parte também, que é muito importante para a obra do Senhor. Senhor, amado Deus e Pai, apresento nessa hora, Senhor, a oferta do Teu servo e a oferta da Tua serva, o dízimo também do Teu servo e da Tua serva, Senhor. Pedimos ao Senhor que o Senhor venha multiplicar a cada dia, para que primeiramente haja abundância de recursos para a obra da casa do Senhor, a obra de salvação. E nós já sabemos, Senhor, que a cada dia o Senhor tem cuidado de cada um de nós, até aqueles que não puderam trazer essa oferta, Senhor. E o Senhor tem cuidado com abundância, porque nada tem faltado, nós sabemos disso, Senhor. Continua abençoando, continua multiplicando na casa do Teu servo e na casa do Teu servo, para que também haja abundância conforme as necessidades de cada um. E que cada um de nós, que ainda hoje não podemos fazer essa parte, Senhor, tira as barreiras, lança por terra todo impedimento e nos ajuda, Pai, a cumprir essa obra, para que o Teu nome seja glorificado também
nesta obra, Senhor. Abençoa nessa hora a casa do teu servo, a tua igreja como um todo. É o que nós pedimos, Senhor, e agradecemos nessa hora. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor Jesus. Pode trazer à frente, irmãos. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Glorificado, exaltado, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Toda honra e toda glória, todo louvor e todo poder nos céus e na terra pertence ao Senhor. O grupo de louvor está com a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Está saindo? Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Se você veio adorar o Senhor, já vai ficando de pé. Aleluias. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. O Fábio, ele coloca cada desafio pra gente. Mas o bom de tudo isso é que nós queremos adorar ao Senhor, aleluias. Nós queremos engrandecer o nome de Jesus nesta noite, aleluias. Porque Ele foi, Ele é e Ele será, aleluias. O nosso Senhor, o nosso Salvador, aleluias. Glória a Deus. E eu sei que do mesmo motivo que eu estou aqui, você também está. Para entregar, aleluias, o seu culto racional diante do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Deus, aleluia, declara nesta noite, Pai. Nós queremos procurar palavras, Senhor. Espírito Santo. Aleluia. Aleluia, aleluia. Espírito, aleluia. Oh, glória a Deus.
presença. A tua presença, Senhor. Aleluias. Oh, glória a Deus. Diga que se você já provou. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser, e a vergonha ela desfaz. Aleluia. É na tua presença, Senhor. Aleluias. É na tua presença, Pai. Aleluia. És bem-vindo aqui, Pai. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados. Senhor Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória. Aleluia, 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 aleluia. Oh Espírito Santo, aleluias. Aleluia, glória a Deus. Aleluias. Oh Espírito Santo, aleluias. Nós chamamos, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Santo, 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 santo és o teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a ti, Deus, Senhor. Aleluia. O caminho que devo, podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abre para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Eu abro o meu coração. Então se renda aos pés do Senhor, aleluias. Eu me rendo aos. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos. Aleluia. Te encontro meu refúgio. Então se renda. Rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Aleluia. Eis-me aqui. Se entregue na presença do Senhor. Jesus, Jesus, Jesus. Eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui.
tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Isso, eis-me aqui. Oh, aleluia, Jesus. Chame a atenção do Senhor, aleluias, nesta noite. Eis-me aqui. Noite de adoração ao Senhor, aleluias. Glória, 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 glória a Deus, aleluias. Aleluias. Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Enche, Senhor, aleluias. Espírito, aleluias. Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Você pode levantar as suas mãos, aleluias. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos, aleluias. Eu quero, Senhor, levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Aleluia, Espírito, aleluia. Minhas mãos eu quero, aleluia, e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Oh, aleluias.
te chama, aleluias. Eis-me aqui. Ele sabe que você veio. Jesus, Jesus, Jesus. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Declara. Jesus, Jesus, Jesus. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Aleluias. E assim agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Nesse momento, irmão, então eu vou agradecer a minha oportunidade e passando a palavra para o pastor Jefferson, que vai ministrar a palavra dessa noite. Obrigado. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu quero esse momento, glorificando o nome. Peço ao Senhor que me guarde, me blinda com o teu Espírito, e que eu possa ministrar o coração da igreja nesse momento. Glória a Deus. Senhor, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos nessa noite. Glória a Deus. Hoje eu vou ser bem didático. Vai ser bem calmo a palavra, bem tranquila. Louvado seja Deus. Só um pouquinho. Louvado seja Deus. Creio que Deus vai falar conosco nessa noite. É uma instrução novamente do Senhor. E eu creio que nós precisamos ouvir essa instrução. Segundo a Timóteo, capítulo 2, e o versículo 15. Glória a Deus. Segundo a Timóteo, capítulo 2, o versículo é o 15. Louvado seja Deus. É bem didático hoje, tá, irmãos? Glória ao Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Louvado seja Deus por essa palavra, Senhor. Em nome de Jesus, eu entro na tua presença nessa noite, glorificando, exaltando o teu santo nome, pois só o Senhor é digno de honra, só o Senhor é digno de louvor. E eu creio, Pai, louvado seja Deus, que nesse instante o teu Espírito Santo vai falar conosco, vai nos instruir nessa noite, vai falar com a igreja que aqui está, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade neste momento através da tua palavra, pois não é a palavra humana, mas é a palavra de Deus que vai ser ministrada aos nossos ouvidos e descer ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, amados irmãos. Irmãos, pena que algumas pessoas faltaram, e essas pessoas justamente era para estar aqui para ouvir esta mensagem, mas glória a Deus que está sendo gravado, e quando for no ar vocês podem publicar no grupo, porque isso aqui é muito importante. Obreiro aprovado. Este é o tema dessa noite, obreiro aprovado. Aí você pode se perguntar agora, mas eu não sou obreiro, mas você faz a obra do Senhor. Às vezes você só não tem a carteirinha, mas você faz a obra de Deus. E todos aqueles que fazem a obra de Deus, alguma atividade, alguma coisa na casa do Senhor, se torna um obreiro do Senhor. Louvado seja Deus. Mas, irmãos, na segunda carta a Timóteo, Paulo escreve ao seu discípulo em um momento de grande desafio para a igreja. Então nós começamos a entender que Paulo escreve a Timóteo num grande desafio que a igreja estava passando.
Timóteo, aproximadamente, aqui ele tinha aproximadamente entre 16 e 17 anos de idade. E ele já era um dirigente de igreja. Ele já dirigia olha a responsabilidade. 16, 17 anos já dirigindo uma igreja. Paulo levanta ele para dirigir essa igreja de Éfeso. E ali ele está dirigindo a igreja. Repara que ele é novo. Ele é novinho. E está com uma grande responsabilidade de cuidar do povo de Deus e da igreja de Deus. E ali estava tendo assim, algo assim muito terrível naquela época. Dentro da igreja estava tendo heresias, hereges, pessoas que queriam destruir a palavra de Deus dentro da própria igreja. Ou seja, o Paulo ele vai alertar a Timóteo: Timóteo, toma cuidado, porque estão levando heresias para dentro da igreja. Estão levando outra doutrina e não é a palavra do Senhor. Então você fique firme no pregar a palavra, no pregar a mensagem. Seja ali, na palavra, certinho na palavra de Deus. Cuidado com aquilo que está surgindo. E aqui eu já começo a ministrar. Cuidado com aquilo que falam ao teu ouvido. Cuidado com aquilo que fala ao meu ouvido. Se isso vem da parte de Deus, é de Deus essa doutrina, é da palavra do Senhor. Porque às vezes nós vemos o quê? Pessoas que ficaram presas ao passado, louvado seja Deus, e vêm com o achismo. É porque eu acho que é isso. E assim estava surgindo o achismo. Mas a palavra ela é uma. E esse achismo estava entrando dentro da igreja. Louvado seja Deus. Às vezes vem aquela assim: eu aprendi assim. No passado me ensinaram assim. Mas, irmãos, às vezes te ensinaram de uma forma errada. Porque está fora do padrão da palavra de Deus. Então, dentro da igreja de Éfeso estava surgindo. E ali tinha um líder que tinha aproximadamente 16, 17 anos. Que estava com isso para lidar. A heresia, as doutrinas vãs estavam surgindo. E agora o Paulo ele está escrevendo essa carta para o quê? Para instruir este jovem líder, esse jovem pastor, louvado seja Deus. Então aqui a gente já tem um contexto. A perseguição era intensa e muitos estavam abandonando a fé. Olha que interessante. A perseguição era intensa ao redor da igreja, louvado seja Deus, e muitos estavam abandonando a fé. Muitos já estavam saindo da fé. Por quê? Porque estavam sendo induzidos por doutrinas vãs. Doutrinas que não vêm da parte de Deus. O achismo estava dentro da igreja. Louvado seja Deus. E agora esse jovem pregador, esse jovem pastor, ele tem o quê? Que lutar contra essas coisas. Mas tem alguém auxiliando ele, tem alguém falando com ele, tem alguém dizendo: mantenha firme, eu sei que tu é jovem, mas você vai permanecer firme na palavra de Deus, você vai cuidar dessa igreja, glória ao Senhor, Deus vai te honrar, mas cuidado com as vãs doutrinas, cuidado com os achismos, mantenha-se firme na palavra, na pregação genuína da palavra de Deus. Temos que se manter firme na palavra de Deus. O que muda as pessoas ainda continua sendo a palavra de Deus. Outras coisas, amados irmãos, são só um atrativo a mais, mas que não mudam, não transformam ninguém. O que transforma é a palavra penetrada ao nosso coração. É a palavra ministrada ao nosso coração. Eu posso fazer um monte de coisa aqui como se fosse um show nessa noite. Mas eu sei que se eu fizer tipo um show aqui nessa noite, não vai mudar ninguém. As pessoas só vão ali se agradar no momento. Tem uma luz aqui, vai piscar, vai ter um algo, vou colocar um efeito aqui, mas não muda nada. E o que muda sempre é a palavra de Deus. É a palavra do Senhor. Então esse jovem, ele estava lutando contra essas coisas dentro da igreja de Éfeso. Louvado seja Deus. Timóteo, como um jovem líder, precisava permanecer firme, na verdade, no ensino correto da palavra. Ele tinha que permanecer firme e correto no ensino da palavra. Paulo está exortando a ele, está comunicando a ele: olha, vai vir certas coisas e você não pode balançar. Porque se você está fraco na fé, aquilo que você combatia no passado, quando você está fraco, você acha que aquilo se torna uma verdade. E você começa a trazer aquilo à tona, ou explicar para alguém, expor para alguém como se fosse uma verdade, aquilo que não é a verdade. Aquilo que é uma mentira, uma ilusão. E volto a dizer, é o achismo,
alguém me disse isso, alguém me falou isso. Obreiro de Deus, obreiro aprovado, ele não pode ter o achismo. Ele não pode achar nada, ele tem que dizer o que a palavra está dizendo. Às vezes vai doer um pouco, porque às vezes a palavra é um pouco dura. Ela dói um pouco, mas é a palavra. Eu não posso ali passar um pano para aliviar ali certa coisa. Não, eu não posso. Eu tenho que ministrar. Eu tenho que falar a palavra, instruindo a essa pessoa. Louvado seja. Por quê? Vai chegar um tempo que eu vou ser cobrado, você vai ser cobrado. Porque você quis ali passar o pano e não quis levar a verdade, expor a verdade àquela pessoa. Louvado seja Deus. E isso estava acontecendo. Pessoas vinham com uma vã ilusão, uma vã doutrina dentro da igreja, para quê? Para aliviar certas coisas. Eles diziam que, não, a vida ela é curta. A vida é curta, você precisa aproveitar. E se você morrer, você não vai para o inferno aonde Timóteo está pregando. Assim começou a surgir. E aí as pessoas induzidas, aquela ilusão dentro da igreja, começaram a falar o quê? Por que a gente não vamos curtir a vida? Se a vida é passageira, eu tenho que fazer as coisas que a vida está me oferecendo. Não tem inferno nada. O inferno não existe. E essa doutrina estava sendo pregada ali, mas não no altar da igreja, porque Timóteo não deixava, mas no meio da igreja. Os saduceus estavam ali pregando essa doutrina. E ali ele tinha que combater a isso. Louvado seja Deus. Porque o achismo, pessoas fora do padrão bíblico, estavam tentando ministrar alguma coisa dentro da igreja de Éfeso. Então nós entendemos o quê? Que nós temos que lutar, permanecer firme na palavra de Deus. Continuar ministrando a palavra, obreiros do Senhor. Não somente o obreiro de carteirinha, mas o que faz a obra do Senhor. Se dedique na palavra do Senhor. Se dedique na palavra de Deus, no aprendizado da palavra do Senhor. Guarde essa palavra no seu coração, que você vai necessitar dessa palavra. Mas se eu tenho o costume só de terceiros me falar da palavra, aí é o grande perigo. Porque eu não sou aquela pessoa que se aprofunda na palavra. Então, o que falarem para mim, eu vou acreditar. Faz isso, faz aquilo, você vai e faz. Por quê? Porque você não tem um contato com a palavra de Deus. E agora Timóteo, um jovem obreiro, ministrando, lutando contra essas heresias que estavam surgindo. Irmãos, deixa eu alertar algo para os irmãos. Louvado seja Deus. A gente vê aí nas redes sociais. Todos aqui têm redes sociais. Todos assistem o YouTube, Facebook, Instagram. E às vezes vocês estão se espelhando em coisa que não devem. Por exemplo, um artista se converte. Vocês viram? Vários artistas estão se convertendo. Eles vêm para Jesus, não é todos, não vou falar assim 100%, mas alguns deles vêm. E eles começam uma doutrina estranha, algo esquisito. E as pessoas começam a achar que aquilo é da parte de Deus. Só que essa pessoa, por exemplo, ele tinha uma banda no mundo, tinha um grupo no mundo, uma banda no mundo. E ele vem, ele se converte bonitinho, participa dos programas de entrevista, todo mundo aplaude, acha bonitinho. Aí ele vem para a casa de Deus. Aí ele vê que as coisas não é da forma que ele pensava. Porque o sucesso que ele tinha no mundo, ele já não vai ter na casa de Deus. E ele começa ali uma doutrina, e muitas pessoas vão ser induzidas por essa doutrina. Aí passa um tempo, esses dias mesmo eu vi, eu nem vou citar o nome, vocês já vão saber. Um cantor de uma banda de rock famosa, que veste umas roupas estranhas, um estilo estranho. Eu sei que roupa não vai levar ninguém para o céu, para o inferno, mas é estranho. E a gente tem que falar que é estranho, porque é aquele jeito que eu quero agradar o mundo. Eu não quero andar desse jeito, porque eu quero agradar o pessoal da igreja, mas também eu não quero perder a amizade do mundo. Então deixa eu andar igual o mundo, porque eu quero ser aceito. Jesus não foi aceito. Jesus não foi aceito. Jesus, que é perfeito, não foi aceito. Por que você quer ser aceito? Por que você quer ser aceito? Por que eu quero ser aceito? Se o meu mestre maior, ele não foi aceito, ele não teve isso. Louvado seja Deus. E voltando aqui o raciocínio. Aí essa pessoa, ela tem um grupo lá, uma banda de sucesso e se converte. E fica lá falando bonitinho, todo mundo chora, todo mundo se emociona. Aí passa o tempo, esse da banda, que tem um grupo famoso, cantor,
Aí ele vê que as coisas não fluem para ele. Ele não consegue o que ele queria. Louvado seja Deus. Aí passa-se um tempo, aquele lá que estava falando de Jesus, eu larguei tudo, eu abandonei tudo, eu sacrifiquei minha carne, falando bonitinho, tal, e todo mundo chorando, as lágrimas descendo, olha que legal, olha que bonito, esse homem falando, ele era um ex não sei o quê, bababá. A gente acha bonito. Aí passa o tempo, aonde está novamente? Na mesma banda. Volta a fazer turnê no mundo. Você acha que se converteu? Você acha que merece os nossos aplausos? Será que merece a gente ficar levantando uma bandeira? Nossa, que bonitinho, que bacana. Está na onde, irmãos? Sabe por que está na onde? Porque não realizou aquilo que queria. Aí se frustrou com Jesus. Aí volta o que? Ao mundo. Então, tudo aquilo que ele estava falando na entrevista, num programa, vai na TV, vai não sei aonde, era tudo mentira. O coração dele não estava convertido. Porque ninguém passa um período curto e quando vê já está no mundo de novo com a banda lá que ele tem. Vocês estão entendendo que às vezes você se espelha em coisas que não deve? Temos que se espelhar em Jesus Cristo. Não é no homem. Não é nas pessoas. Não é porque fala bonitinho, que anda bonitinho, não é isso, irmãos. Nós temos que se espelhar aqui, na palavra de Deus. É isso que Paulo está instruindo, glória ao Senhor. Instruindo ao jovem, ao jovem Timóteo. Se esforça, lute pela palavra de Deus. Não caia no modernismo, não. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Fique do jeito que Deus te chamou. Irmãos, deixa eu falar algo para vocês. Como Deus te chamou? Como Deus te chamou? Qual é a forma que Deus te chamou? Louvado seja Deus. E por que alguém agora está te induzindo a ser diferente? Permaneça da forma que Deus te chamou. Permaneça do jeito, com a essência que você sempre teve na presença do Senhor. Você está para agradar o Senhor. Mas às vezes vão julgar você pela sua aparência. Vão julgar você pelas suas vestes. Vão dizer que você é muito quadrado, muito quadrada para o mundo atual. Mas são coisas assim, amados irmãos, numa intimidade que nós temos com Deus, que Deus falou para a gente ser daquele jeito. Só que vem pessoas te induzindo a você a mudar. Aí que está o perigo. E assim estava na igreja. As pessoas estavam vindo com uma ilusão, um outro evangelho, para quê? Para que o evangelho dentro da igreja ele mudasse. Irmãos, nós não vamos mudar o evangelho. Nós não vamos mudar a Bíblia. Nós não vamos mudar a palavra para encaixar naquilo que você quer ouvir. Não, jamais. A palavra do Senhor, ela é assim, amados irmãos. E ela vai ser sempre assim. Essa é a palavra de Deus. Ela tem palavra de consolação? Tem, nos consola. Tem palavra de edificação? Tem. Tem palavra do chicote estralar? Tem, mas é a palavra de Deus. Eu não posso aqui chegar, desfolhar a Bíblia para tentar levar uma palavra para agradar vocês. Eu tenho que levar a palavra naquilo que o Senhor está direcionando para aquela noite, para aquele domingo, para aquele culto. E hoje é essa palavra que o Senhor está trazendo, o obreiro aprovado do Senhor. Esse é o tema nessa noite, louvado seja Deus. E olha que interessante, um obreiro aprovado é bem didático. Tem um coração de servo. Um obreiro aprovado, ele tem um coração de servo. Servo, serve. E 2 pontos interessantes. O primeiro ponto. Um obreiro não busca posição, mas oportunidade para servir. O obreiro, ele não busca posição. Porque aquele que busca a posição, vai passar um tempo, ele não vai servir mais. Porque ele só queria a posição. Ele só queria a posição. E quando ele consegue aquela posição, aquele status, alguma coisa assim, ele... O que faz? Some, desaparece, porque ele conquistou aquilo. E ele não serve. Ele não quer servir. Porque você sendo um obreiro do Senhor, primeiramente o que vem no seu coração é o quê? Servir. Independente da posição que vão te levantar ou você vai estar. Primeiro lugar tem que estar o servir no seu coração. Eu não preciso impor as mãos em você para você servir.
Eu não preciso te separar para você servir. Isso já tem que estar dentro de você. O obreiro aprovado do Senhor, ele já tem isso dentro dele. De servir, ajudar, ter amor, ter compaixão. Louvado seja Deus. Esse é o obreiro aprovado. Outro ponto interessante. Ele entende, louvado seja Deus, ele entende que o ministério não é um título, mas um chamado para cuidar do povo de Deus. Título não cuida de ninguém. Título não cuida de ninguém, porque adianta eu tiver um título ou ter um título e não ter amor. Quantos você vê que tem título, mas não tem amor? Tem a carteirinha bonitinho, conseguiu, mas não tem amor. E na hora que nós precisamos, onde estão? Sumiram. Por que sumiram? Porque só queriam uma posição. Mas na verdade era tudo um engano. O obreiro aprovado, ele não precisa o quê? De posição. Ele precisa o quê? Servir. Servir a Deus com amor, com dedicação. Não porque alguém está forçando a servir. Porque é tão triste você forçar um obreiro a fazer algo que ele deveria fazer. Mas não faz. Por quê? Não tem como cobrar. Ele não pode dar aquilo que ele não tem. Se não tem amor, como que vai dar amor? Se não tem misericórdia, como vai derramar misericórdia? Se nunca perdoou, como vai entender e perdoar um outro? Louvado seja Deus. Então, amados irmãos, o obreiro, ele não precisa de título, de posição. Ele precisa simplesmente servir ao Senhor. Servir a Deus com amor. Servir a Deus com dedicação. Você vai receber algo em troca aqui? Não, meu irmão. Não, minha irmã. Você vai receber crítica? Vai, o tempo todo. Vão levantar? Vão. Não é por isso que nós estamos declarando o amor. Não é por isso que nós estamos fazendo o bem para alguém, para receber um aplauso ou um tapinha nas costas. Não, irmão. É porque isso tem que estar dentro do obreiro, dentro do irmão, dentro do crente. Isso tem que estar enraizado dentro de nós. Louvado seja Deus. Não precisamos da posição. Precisamos servir ao Senhor. Louvado seja Deus. Quando você analisa alguém, você não falou nada para aquela pessoa. E de repente aquela pessoa está fazendo. Aquilo enche o coração da gente que é humano de alegria. Agora vocês imaginem o coração de Deus. Vendo aquela pessoa fazendo algo que ela não foi obrigada. Você não precisou ligar 1000 vezes para ela fazer. Ela está fazendo de coração. Porque ela sentiu Deus tocar no coração dela. E ela está fazendo, louvado seja Deus. Aleluia. Eu lembro uma vez que um irmão chegou em mim e disse assim: irmão, Deus está mandando eu abraçar aquela pessoa, mas eu não vou abraçar ela. Eu falei: mas por que você não vai abraçar? Ah, porque eu fumo, porque eu tenho vício. Eu falei: irmão, se Deus está mandando você abraçar, é você que precisa abraçar aquela pessoa. É você que precisa ir até ela. Mas ele disse algo interessante: eu não vou porque ele estava se sentindo o quê? Sujo, indigno. Mas Deus tinha falado para ele, porque eu observei a situação. E quando ele foi abraçar a pessoa caiu no choro, na lágrima. Então Deus levou ele, porque Deus ele não quer apenas nos julgar pelo nosso erro, pela nossa falha, por aquilo que nós estamos nos fazendo. Ele quer sempre nos dar oportunidade, sempre de mostrar para nós que nós somos úteis na casa dele, que nós somos importantes para ele. Louvado seja Deus. Ele não discrimina ninguém pelo seu erro, pela sua falha. Se ele discriminasse eu, você, pelo nosso erro, pela nossa falha, irmão, você acha que nós estaríamos aqui? Se não fosse todo dia ele dando uma oportunidade para nós recomeçarmos. Todo dia, amados irmãos, Deus está dando para mim e para você uma oportunidade de recomeçar. Isso é muito bom, irmãos. Isso é muito bom. Isso é muito bom da parte do Senhor. Não se condena, irmão. Não se condena, minha irmã. Às vezes nós se condenamos pelos nossos atos, pelos nossos erros, pelas nossas falhas, nós se condenamos. E achamos que Deus não vai mais liberar o perdão sobre nós. Mas só que nós esquecemos que o Deus da Bíblia é o Deus de recomeços. É o Deus que nos instrui a fazer o que é certo. Ele vai começar a te analisar. Você quer fazer certo? Você quer fazer correto? Eu vou te analisar. Eu vou te dar essa oportunidade. E começa a fazer o que eu vou te instruir. Louvado seja Deus. Essa é a vida, irmãos, do crente. A vida do crente é assim, é tombo atrás de tombo, mas o levantar é de Deus.
O levantar ainda continua sendo de Deus e Ele quer me levantar, Ele quer te levantar. Que lucro tem para Deus? Olha, irmão, preste atenção. Que lucro tem para Deus, no nosso erro, na nossa falha, Deus mandar a gente embora da casa dele? Como nós vamos provar a renovação, a transformação, a nova oportunidade, se Deus fosse dessa forma? Errou, já manda para fora. Não, irmãos, Ele te dá a oportunidade. Deus não se cansa de nos dar a oportunidade. Olha aqui. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Então, o Filho de Deus, ele não veio o quê? Para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Louvado seja Deus. E nós não podemos ser servidos. Nós temos que servir. Servir é um ato de humildade. É um ato de humildade. Servir é maravilhoso. Mas agora, se eu tiver uma posição, eu não vou fazer algo porque eu acho que isso, eu tenho uma posição. Eu não posso fazer isso. Quem tem que fazer isso é o irmãozinho ali, é a irmãzinha lá do canto. Eu não. Isso é um grande erro. Quanto mais Deus te levanta, mais você vai servir. Se Deus te levanta um pastor, você vai servir o presbítero, o evangelista, o missionário, os diáconos, os irmãos, os visitantes. Você vai servir ainda mais quando Deus vai te honrando e te levantando. Então o servir, ele tem que andar junto com o obreiro. Eu não faço, eu não vou fazer, eu não quero fazer. Então, irmão, você não aprendeu nada. Você não aprendeu nada. Porque você precisa servir. Obreiro é servir. Servir ao homem, não. O homem é instruído por Deus para passar a instrução daquilo que Deus quer, para a casa dele, para a igreja. Louvado seja Deus. Mas é tão triste você chegar no obreiro e falar assim, ó, você precisa fazer isso. E aquele obreiro, ele precisa fazer aquilo mesmo. Você não está pedindo para outra pessoa. E vem a retaliação. Não vou fazer. Isso não é para mim. Manda outro fazer. Põe outro no meu lugar. Louvado seja Deus. Então, isso nós temos o quê? Que começar a refletir. O que está no seu alcance? Para que Deus te chamou? Para que Deus te levantou? Deus me chamou para isso. Não vou falar aqui o nome da carteirinha, não, da função. Mas Deus me chamou para isso. Então começa a entender o que essa pessoa está escrita ali na sua carteirinha faz. E você começa a fazer aquilo que a carteirinha está falando. Começa a mergulhar. Especializar, não é assim na área, no mundo? No seu trabalho? Especializar na área que você trabalha, não é assim? Senão você fica para trás. Você fica para trás. A concorrência. Se você não se dedicar naquilo, irmão, você vai embora. Vão te mandar embora e outro vai ser levantado. E é assim também. Deus, Ele me dá a oportunidade. Ele te dá a oportunidade para você na casa dele. Mas chega um momento que Deus também cansa. E Ele só faz assim, quero outro. E Ele tira. E tudo aquilo que Deus tinha para você, acaba. Acaba, simplesmente acaba. Toda vez, amados irmãos, se a gente chegar e falar assim, irmã, um exemplo, faz essa oração, essa semana, às 3 horas da tarde. E a pessoa disser assim, não vou fazer. Tenho outras coisas para fazer. Você está dizendo não para o homem? Você está dizendo não para Deus. Só que Deus, naquele mesmo dia, Ele vai pedir para outra pessoa. E às vezes aquela pessoa tem muito mais compromisso que você, mas ela entende que é Deus. E é tão gostoso a pessoa falar assim, vem de Deus isso daí, porque eu estava com isso no meu coração. Então a gente acha que Deus não tira. Vocês estão entendendo? Deus tira, irmãos. Deus tira. Irmãos, os irmãos sabem que essa semana aconteceu algo muito triste. De uma mulher que se envolveu e ali este homem arrancou o pescoço, tacou fogo e jogou no rio. Toda a reportagem passou. Todo mundo assistiu.
Só que o interessante, eu já fui pregar na igreja dessa mulher. Eu preguei a palavra lá. Por 3 vezes eu preguei, há um tempo atrás. Nem sei se eu acho que eu nem estava aqui ainda. Eu ministrei naquela igreja, estava ela, o esposo, obreiros do Senhor. Só que eu não quero me aprofundar nessa história. Eu só quero dizer uma coisa. No mesmo instante que você está servindo o Senhor e você parar de obedecer a Deus, o seu final é trágico. O seu final é trágico. A escolha está sempre nas nossas mãos. E a gente precisa aprender, irmãos, com histórias assim, refletir, mas refletir mesmo, sabe? Refletir mesmo e falar assim, meu Deus, se eu fizer isso, vai acontecer isso também comigo. Você tem que parar e raciocinar das consequências que pode vir para você. De você não ter mais uma oportunidade de estar aqui com os irmãos, reunidos na igreja. De uma coisa ruim, de você se envolver com uma coisa que não deve e acontecer uma coisa ruim com você. E de repente você não tem mais a oportunidade. Eu sempre prego assim, o filho pródigo, ele voltou uma vez. Não tem outra parábola do filho pródigo voltando 10, 15 vezes. Foi uma vez. Ele errou, ele falhou, ele se arrependeu, mas ele voltou. Mas não tem a outra parábola, o retorno do filho pródigo. Ele voltou para o mundo. Não tem. Depois ele retornou de novo. Não, irmãos. Às vezes a sua ida ao mundo vai ser uma vez só. E não tem mais volta. Olha o preço que foi essa saída do caminho de Deus. A gente precisa lutar, irmãos. Permanecer aqui. Permanecer na casa do Senhor. Permanecer com Deus. Lute aqui para ficar aqui. Eu sei que é uma luta. Eu sei que é uma proposta, uma atrás da outra. É o tempo todo as coisas vindo sobre nós. E a gente precisa lutar. E cada dia vai aumentar as propostas. Para te tirar aqui da casa do Senhor. Mas possa ser que você não tenha a oportunidade do filho pródigo. E nessa de você sair, nunca mais voltar. Eu amo ver os irmãos aqui. Ministrando, pregando. Fazendo uns trabalhos com as mulheres, com os homens, com os G-Kids. É lindo isso, é maravilhoso. Mas eu sei que ao mesmo instante que eles estão trabalhando na obra do Senhor, se deslizar um pouquinho, as coisas ruins acontecem. Aquilo que é bênção, não é mais bênção. Aquele irmão que estava aqui, vai passar um tempo, já não vai estar mais. E a investida do mal contra a sua vida vai vir, ó irmãos, cada vez mais para tirar você. E você precisa estar atento. Precisa estar atento. Não pode ficar distraído. Não pode achar que tudo é a mil maravilha. Se uma coisa fluiu bem hoje, toma cuidado. Porque vem o contra-ataque. Uma coisa boa que acontece, louvado seja Deus, você tem que ficar muito atento. Porque é na hora que as coisas boas acontecem que a gente se distrai. E é na hora que o adversário, ele nos pega. Porque a gente se distraiu por algo. Louvado seja Deus. E a gente não pode se distrair. Recebeu a bênção, fica atento. Ele vai querer tomar. Ele vai querer agir. Deus te libertou de algo? Satanás vai oferecer de novo. Deus te tirou disso? Satanás vai querer de novo que você entre nisso. Louvado seja Deus. Obreiro aprovado tem compromisso com a palavra. Isso é muito importante. O obreiro aprovado, ele tem compromisso com a palavra. Não deixe de falar as palavras deste livro, da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Josué 1:8. Vai prosperar, vai ser bem-sucedido, se eu o quê? Guardar a palavra. E usar a palavra de Deus ao meu favor. Usar a palavra de Deus como um guia para a minha vida, como um farol para a minha vida numa noite escura. É a palavra de Deus. Eu vou ser bem-sucedido se eu guardar e meditar na palavra, não escutar a palavra e sair por aqui, não. Eu preciso entender que toda vez que é liberada uma palavra do Senhor, que seja um versículo, é para o meu bem.
É uma instrução do Pai. E aqui 2 pontos nesse versículo, louvado seja Deus. O obreiro, ele não apenas prega a palavra, mas vive segundo os seus ensinamentos. Olha que ponto interessante. Não é pregar. Não é pregar. É viver o que prega. Se fosse para pregar, a gente traz 1000 pessoas aqui na igreja para pregar. Mas Deus não quer saber quem prega bonito. Quem prega melhor. Deus quer saber se essa pessoa que prega, vive o que prega. Porque a partir do momento que eu estou aqui, você está aqui, você é a pregação. Que as pessoas estão observando, estão analisando. Então tudo que você prega aqui, alguém vai falar assim, ele pregou isso aqui agora, mas olha o que ele está fazendo ali. Olha o que ela fez ali agora, ela acabou de pregar, ele acabou de pregar. Então você é a pregação. Porque uma coisa é assim, irmãos, não confunda dom com talento. Nunca confunda isso. Não confunda, talento é algo que tem até aqui no mundo. E assim, às vezes a gente fica admirado com alguém louvando dentro do bar, vocês já viram, né? É só procurar o vídeo e vocês veem. Alguém está lá louvando dentro do bar, um louvor lindo, louvando. Por quê? Por que essa pessoa está louvando? Ela poderia ser um crente desviado, né, na lógica, ou ela ter talento. Mas Deus está preocupado? Não. Porque aquela pessoa, ela não obedece à palavra. E isso que não pode ter no meio da igreja. O talento não pode sobressair sobre as coisas espirituais. O talento não vale de nada se não tiver obediência à palavra do Senhor. Não vale de nada, irmão. Você pode cantar lindamente, tocar lindamente, pregar lindamente, mas se você não é obediente à palavra, nada disso vale. Isso não tem sentido nenhum, irmãos. Você vai em qualquer lugar, aí tem gente louvando, mas bêbado, travado, drogado. E louvando. Porque essa pessoa tem um talento, mas ela não tem isso aqui. Ela não tem uma vida com Deus, ela só tem o talento. E isso é um grande perigo, ter o talento e não ter a obediência. Porque entra uma soberba, um orgulho. Eu sou talentoso, eu posso fazer, eu posso estar. Mas não é assim se não tiver obediência. Deus te tira. Não é o homem que vai tirar. Porque às vezes o homem fala assim, não, nem homem me toca, ninguém me toca. Mas Deus te toca. Deus te tira. Ele é soberano. Ele é soberano em suas escolhas e Ele tira, irmão. Então nós somos a pregação. Nós somos a pregação viva. As pessoas querem ver Jesus, não somente aqui no ministrar, mas ver nas minhas atitudes. As minhas atitudes. Irmão, sempre a gente fala de desobediência, não é? E se tem uma coisa que Deus abomina é justamente a desobediência. Por quê? Porque isso tem aliança com quem? Com diabo. A desobediência é aliança com o diabo. Por isso que Deus abomina. Porque quem foi desobediente? O diabo. E se eu sou desobediente, rebelde, eu tenho pacto com Deus? Não, irmãos. Alguma coisa está me dominando e não é o Espírito Santo. A rebeldia te leva a você ter laço com o diabo. É muito sério isso, viu? É muito sério isso, viu? Que às vezes a gente pensa que está com laço andando de mão dada com Deus, mas as nossas atitudes não dizem que a gente está andando de mão dada com Deus. E sim andando de mão dada com quem? Com o diabo. E cuidado nas lutas futuras. Porque possa ser que Deus não esteja nas suas lutas. E você achar que Deus ainda está. Esse é um grande perigo. Então, a obediência é tudo, irmãos. Um coração obediente, ele vai, ele segue, ele vai em frente. Obedeça. Obedeça o Senhor, obedeça a sua liderança, obedeça a quem te aconselha. Obedeça, irmão, porque quer o seu bem. Quer o seu bem, não quer o seu mal. Não quer ver o seu fim triste, uma notícia ruim chegar até nós, não queremos isso. Por isso que vem a instrução, cuidado, irmãos. Às vezes você está lançando numa aprovação que não deveria ter na sua vida, mas você está mergulhando nessa aprovação. Você está mergulhando nisso, louvado seja Deus, e depois não pode culpar a Deus. Aleluia. Outro ponto, dedique-se ao estudo e à correta aplicação das Escrituras.
Se dedicar ao estudo, o obreiro aprovado para quê? Para aplicar corretamente as Escrituras. E isso que Paulo estava instruindo a Timóteo. Você precisa instruir corretamente como é a palavra. Eu não posso chegar a instruir de qualquer jeito, se eu não me aprofundo no conhecimento. Aquele que não senta para aprender não pode levantar para ensinar. Vocês sabem disso. Como? Se eu não quero aprender, como que eu vou ensinar? Vou ensinar o quê? Se eu não gosto de sentar para aprender. Porque daí entra novamente o quê? A vaidade. Não é porque eu fiz um curso teológico, um seminário, que eu sei tudo. Sei nada. Cada aula que a gente tem no seminário ou numa faculdade, a gente vê que a gente não sabe nada. Porque cada dia vem um tema diferente. E a gente entende, rapaz, eu não sei nada, eu estou engatinhando na palavra de Deus. Eu não sei. O que é melhor ser? Professor ou aluno? Aluno. Por que aluno? Porque aluno sempre está aprendendo. E o professor chega uma hora que ele acha que ele sabe tudo, ele para de aprender. Mas que bom o professor ser professor, aluno. Um professor também que quer, cada dia, aprender mais. Vamos lá. O obreiro, eu falei que hoje é didático, é calmo, é lento. Estou no ritmo da igreja. Louvado seja Deus. O obreiro aprovado é humilde e submisso. Obreiro aprovado é humilde e submisso. Você não fica preso ao obreiro que tem a carteirinha, que tem um ofício. O obreiro que eu digo é você. É você, irmão. Tudo isso tem que se encaixar em você. Louvado seja Deus. E diz assim, isso aqui é interessante esse ponto. Da mesma forma, jovens, sejam sujeitos-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. 1 Pedro 5,5. Respeitar. Ter respeito com os mais velhos. E isso não encaixa somente no jovem, 16, 15 anos, não. Pode ser o jovem na fé, que está iniciando a sua caminhada na fé, mas que não respeita o mais velho. Quando o mais velho vem instruí-lo, aconselhar, ele não quer. Ele rejeita. Ele rejeita. Então, isso se encaixa. Não é só o jovem de 15, 16 anos, não. Também é o jovem na fé, que não é submisso, que não tem humildade no coração de ouvir e escutar. A gente está falando assim, não vai para esse caminho. Esse caminho vai dar errado. Isso que você está fazendo não vai dar certo. Você já leu a Bíblia? Você já viu alguma coisa que aconteceu em relação a isso que você está fazendo? O final foi bom? Aí você vai ler e você vai ver que o final foi ruim. E mesmo você sendo instruído, você continua fazendo, indo. Você não mede as consequências das coisas que podem acontecer. 2 pontos nesse versículo. O obreiro, ele reconhece que não sabe tudo e está disposto a aprender. Ele reconhece que não sabe tudo. Ele está disposto a aprender. Isso é maravilhoso, isso é humildade. Você querer aprender e dizer assim, eu não sei isso daí. O problema é assim, quando a gente é orgulhoso, alguém fala uma coisa que a gente não sabe, a gente quer falar que sabe. E quer sobressair e sai tudo errado, irmão. Porque você não sabe nada daquilo. É a mesma coisa alguém falar assim, você sabe pilotar avião? Sei. Toma então, pilota. O avião vai sair? Vai decolar? Não vai. Porque você é soberbo. Você não sabe dizer assim, eu não sei. Eu quero aprender. Eu quero que alguém me ensina. Eu quero ser ensinado. Isso que falta é vaidade. Orgulho tomando conta do coração. Outro ponto, louvado seja Deus. Submete-se à liderança e trabalha em equipe, sem orgulho ou vaidade. Olha que interessante isso daqui. Esse ponto, submete-se à liderança. A liderança aqui não é a liderança somente pastoral, certo? É a liderança de departamentos. Quando eu estou dentro de um departamento, eu preciso obedecer quem? O líder do departamento. E se o líder do departamento, seja ele qual for, me instruir algo, eu tenho que fazer. Eu não tenho que bater de frente com ele, principalmente no meio de outros liderados.
A coisa mais triste que existe é alguém se levantar contra o seu líder no meio de liderados. É a coisa mais triste que existe. Porque aquela pessoa, ela vai achar que está fazendo uma coisa muito boa. Na verdade, ela está se queimando com todo mundo. Se queimando com todo mundo, porque as pessoas vão ter medo. Vão ter pavor de chegar perto daquele que se rebela. Então, quando um líder de departamento, ele fala assim, ó, vamos fazer isso hoje aqui, faça, irmão, ele é o seu líder. Ela é sua líder. Faça. Vai e faça. Não bate de frente, isso aí não vai acrescentar nada em sua vida. Pelo contrário, vai atrasar muitas coisas em sua vida. Não, eu bato de frente mesmo. E fala com a boca, acha lindo isso. Eu bato de frente. Não sei não, se levantar, não sei não, se eu não dou uma na orelha. Aí depois vamos lá, né? Sou humilde, sou manso, igual Jesus. Essas coisas não podem. Submissão é tudo. Submissão é tudo. Sempre a gente fala, se você não obedece o seu pai e a sua mãe que está em terra, vivo, você obedece a Deus? Não obedece. Se você não obedece o mais velho, seja da sua família, o ancião da sua família, o ancião da igreja, você não obedece a ninguém. Você não obedece a ninguém, é engano. E a gente sabe que não vai obedecer. Então, liderança, obreiro, obedecer. Nada é do jeito que você quer. Nada é do seu gosto. A camisa vai ser rosa. Eu quero azul. E eu não vou se não for azul. Eu não vou. Eu não quero. Se não for do jeito que eu quero, eu não vou. Olha, irmãos, uma coisa tão pequena que pode se transformar numa coisa chata, não é? Às vezes eu não gosto daquela cor, mas eu estou debaixo de uma liderança, de um grupo. Eu não sou vaidoso, então eu vou usar aquilo. Vai ser aquilo. Glória a Deus por isso. A gente é uma equipe. Não é só eu que vou chegar, todo mundo de azul, só eu de lilás. Para quê? Não, vamos de acordo com aquilo que estão fazendo, com aquilo que estão ordenando. Obreiro aprovado, é didático. Tem mais coisa aqui, não sei se vai dar tempo. Se não der, a gente termina. O obreiro aprovado, ele tem vida de oração e santidade. 1 Tessalonicenses 5,17, orar continuamente, ou em algumas versões, orar sem cessar. 2 pontos maravilhosos aqui. O obreiro eficaz não depende da sua própria força, mas da direção de Deus. Você quer ver uma coisa que reprova o obreiro? Eu vou fazer, vou estar lá. Mas ele está indo no quê? Na força dele. Deus não falou para ele ir. Em nenhum momento Deus falou para ele ir naquele lugar. E ele vai na força dele. É na onde que ele quebra a cara. Porque Deus não mandou ele ir, Deus não mandou estar. Porque ele acha que ele faz as coisas na sua força ou na sua posição. Quem que tinha uma posição de rei, bem interessante essa palavra, e quis tomar a frente e fazer algo que ele não podia fazer? O Saul. Como ele não faz, deixa eu fazer. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Isso é o princípio da sua queda. Porque ele não fez, eu vou fazer. Mas você não foi chamado para fazer aquilo que ele faz. Então, quando ele presta o sacrifício, quem chega lá na hora? O Samuel chega e ele fica apavorado, porque agora o homem chegou, quem deveria fazer. E por causa daquela desobediência de fazer algo que ele não era para ele fazer, ele perdeu o seu ministério. Está vendo? Ele perdeu o seu ministério. Outro ponto aqui. O obreiro aprovado, ele mantém uma vida de consagração e busca constantemente a presença do Senhor. Ele busca, ele ora, ele jejua, porque ele sabe que para buscar a presença do Senhor, ele precisa ter uma vida de consagração. Ele não precisa ninguém ficar cobrando ele para fazer. Ele sabe que ele precisa fazer isso, porque senão ele não suporta. Outro ponto. Obreiro aprovado, persevera mesmo em meio às dificuldades. Isso é interessante. O obreiro é levantado. Vem a primeira dificuldade. O que ele faz? Some do mapa. Não quero fazer mais, não quero mais estar, isso aí não é para mim, estou fora, porque veio a primeira dificuldade.
Mas em nenhum momento Deus fala para você que vai ser fácil. E outro dia eu estava conversando com as irmãs no grupo, que o grande perigo nosso é fazer as coisas do nosso ânimo. Fazer as coisas do nosso ânimo. Porque o nosso ânimo, o que acontece? Amanhã eu estou triste. Hoje eu estou alegre, daí eu vim fazer. Porque eu estou colocando a força no meu ânimo. Amanhã eu estou chorando, está vindo uma luta sobre mim, eu não vou fazer. Porque meu ânimo não está igual ao de ontem, daí eu não vou. As coisas estão saindo errado na minha vida. Estou com confusão lá em casa, estou com briga lá em casa, estou com contenda lá. Então eu não vou fazer. Por quê? Eu deposito o meu ministério no meu ânimo. E você precisa o quê? Depositar o seu ministério, a sua vida com Deus em disciplina. Disciplina é diferente de ânimo. Ânimo, hoje eu vou, amanhã não vou. Mas aquele que tem disciplina, ele vai animado, desanimado, triste, chorando, carregando ali, sofrendo, mas ele vai. Sabe por quê, irmão? Porque ele tem disciplina de fazer. Ele tem disciplina, ele colocou em sua vida uma disciplina. E aqui ele fala assim, eu vou estar chorando, eu vou estar sofrendo hoje, mas eu vou lá fazer. Está sangrando meu coração, só Deus sabe, mas eu tenho disciplina. Eu vou ter que estar lá, eu vou ter que fazer, louvado seja Deus. Porque se eu depositar no meu ânimo, eu não vou. E se acontece de eu ficar 2, 3 meses com o ânimo lá embaixo, eu não vou fazer mais nada. Se eu sou um dirigente de igreja, eu vou fechar. Está chovendo, eu não vou. Está sol quente, eu não vou. Está caindo neve, eu não vou. Então eu vou fechar a igreja, eu não posso. Eu não posso. Eu tenho que passar por isso. Está chovendo, eu vou na chuva. Está o sol de 40 graus, eu vou. Está nevando, eu vou colocar uma roupa ali, vou me agasalhar e vou. Eu não posso, irmãos, fazer o que eu quero. Mas eu tenho que ter disciplina na minha vida com Deus. Não vai vir ninguém, mas eu vou abrir a igreja, eu vou estar lá. O outro não vai vir, o irmão não vai vir, o outro já inventou 1000 desculpas. Vem você, você tem disciplina. Você não está ali preso ao seu ânimo, mas sim a disciplina com Deus. Isso é importante, ter disciplina. Glória ao Senhor. Às vezes eu olho para mim e falo assim, meu Deus, hoje eu queria, sabe o que? Se esconder na caverna igual Elias. Eu queria me esconder lá e ninguém me achasse. Mas daí eu falo que Deus, mas eu tenho que ter disciplina. Eu tenho que ir, Senhor, eu tenho que superar este momento, glória a Deus. O obreiro aprovado persevera, mesmo em meio às dificuldades. Mesmo em meio à dificuldade, o obreiro aprovado, ele persevera, ele não desiste. Olha aqui, 2 Timóteo 4,5. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte o sofrimento e faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Paulo instruindo Timóteo. Primeiro ponto, o ministério traz desafios, mas os obreiros aprovados não desistem. O ministério traz desafio, mas o obreiro aprovado não desiste. Ele não desiste daquele dia da aprovação, das coisas dando tudo errado. Ele vai, irmão. Ele vai, glória ao Senhor. Porque aqui ele começa a entender que ele não está indo na força dele, mas ele está indo na força de Deus. Ele está fazendo algo que se fosse na força dele, ele não teria mais força para fazer. Aí ele começa a entender, tem uma força sobrenatural sobre a minha vida que está me levantando para fazer esse algo hoje. Por mim, irmãos, eu não faria. Por mim, eu não estaria. Mas algo me levantou e esse algo é a força de Deus na sua vida. É a força de Deus. Outro ponto. Ele entende que sua força vem do Senhor e que toda aprovação produz crescimento. Olha aí. Toda aprovação, o quê? Produz crescimento. Imagine se eu começar, estou passando uma luta, de vez de eu ficar me lamentando, chorando pelos cantos, entender que essa luta que eu estou passando, Deus está me trazendo crescimento. Aí eu não vou mais ficar desesperado, porque eu vou entender o que, isso que eu estou passando está terrível, mas é para o meu crescimento. Não é para a minha morte, não é para me destruir, louvado seja Deus. Olha que interessante. A palavra obreiro quer dizer operário. A palavra operário quer dizer trabalhador. Aquele que trabalha em uma arte ou um ofício. Você é o quê? Operário, trabalhador de quem? De Deus. Quem é o dono da obra? Deus. Quem é o operário? Quem é o trabalhador? E ele obedece a quem? O dono da obra, não é?
O dono da obra. O dono da obra fala assim, mexe a massa, não quero. Pega areia e enche o carrinho, não quero. Pega o tijolo e o bloco, não vou. Mas você é o que na obra? Se você tiver esse comportamento, será que ao final do dia teve alguma coisa na obra? A obra ficou empacada. Empacada. Por causa da minha rebeldia de não querer fazer nada. Eu não vou fazer e pronto. Só que fica ali. Isso é verdade. Manda embora. No trabalho, se a gente não fizer, a gente é mandado embora. Mas no trabalho a gente faz, não faz? A gente gosta de desobedecer a Deus, não é? Com Deus a gente gosta de bater de frente. Mas no trabalho o patrão chega, não abaixa a cabecinha. E vai embora para casa. E no outro dia, tá lá de novo. Porque ali você tem recompensa no final do mês. Mas aqui essa recompensa não é no final do mês. É eternamente. É muito mais do que um final de mês. É muito mais, irmãos. É isso que a gente precisa entender. Louvado seja Deus, eu vou obedecer ao Senhor. Porque Ele tem algo, não é aqui, não é o galardão aqui, mas é lá. Em nome de Jesus, glória ao Senhor. Tem até insetos que trabalham, formigas, cupins e a conhecida abelha operária. É por isso que obreiros são trabalhadores da obra de Deus. Você é um operário. Mas tem o superior é Deus. E você precisa obedecer ao Senhor na obra. Se eu não obedeço, não vai dar certo. A obra não vai fluir. Tem tanta coisa aqui, irmãos. Passos para o crescimento. Primeiro ponto. Ele tem que ter vontade e se esforçar para crescer. Ter vontade e se esforçar para crescer. Repare, nada aqui é de graça. Tudo é um esforço. O esforço da pessoa. Ela precisa se esforçar para o crescimento. Louvado seja Deus. Outro ponto. Não deve chegar atrasado. Estar presente em tudo. Fazer sempre o melhor que os demais. E por último, estar apto para a função. Outro ponto. Para reflexão. Outro ponto. Obreiros quer dizer trabalhadores da obra de Deus. Obra de Deus significa serviço a Deus. Eu estou prestando serviço a quem? A Deus. E olha que interessante, o outro ponto. Isso aqui é interessante, ó. Escuta. Como diz aquele pregador, olha para mim. A diferença entre um membro da igreja e um obreiro está no grau de comprometimento com o reino de Deus. Um membro pode estar envolvido, mas um obreiro está comprometido com o crescimento do reino. Envolvido é aquele que amanhã eu tô, amanhã eu vou, se der eu vou, se der eu vou estar com você, se der eu vou naquela visita, se der eu vou no monte, se der eu vou a tal lugar, envolvido. Mas aquele que tem compromisso, ele está sempre. Então por isso que eu não cobro, e você também não pode cobrar daquele que é envolvido. Não cobra não, irmão. Cobra daquele que tem compromisso. Mas procura avaliar o que está acontecendo por detrás daquilo também. Procura avaliar, antes de você cobrar, procura avaliar o que está acontecendo naquele contexto para aquela pessoa estar daquela forma. Mas nunca cobre o envolvido. O envolvido ele vem hoje, daqui 10 anos ele volta. No dia que ele quebrar a cara lá fora ele volta também. No dia que as coisas não estiver fluindo na vida dele ele volta. Esse é o envolvido. Esses são ali os amigos da noiva, mas não querem o compromisso com o noivo. Não tem compromisso com Deus. Então não cobre. Desse daí você não vai cobrar, você nem pode cobrar. Louvado seja Deus. Outro ponto. O membro, ó que interessante isso aqui, ó. O membro contribui com a sua presença, mas o obreiro contribui com o seu trabalho. O membro ele vem com a sua presença, mas o obreiro com o seu trabalho. Você não vem somente no culto para fechar o olho e ficar adorando. Não, deixa isso aí para o membro. O obreiro tem que trabalhar. E ficar atento. O capeta está descendo ali, o obreiro está dormindo. O capeta está ali revirando na cadeira, o obreiro está dormindo. Você falou, irmão, você precisa trabalhar aí, ó, isso aí é trabalho, ó. Expulsar o demônio aí, deixa os membros aí. Louvado seja Deus. Vocês estão entendendo? Então essas coisas, são pequenas coisas que a gente precisa o quê? Aplicar.
Não é só eu falar aqui e a gente não ter essa aplicação, certo? Qualquer que muito foi dado, muito se lhe pedirá. Lucas 12, 48. Então, tudo aquilo que Deus te dá, Ele também vai pedir. Tudo que Ele te entregou, Ele vai pedir. É vários talentos, é vários dons, você sabe fazer isso, Ele vai cobrar. Não adianta você esconder os seus talentos e seus dons. Você precisa aplicar na obra de Deus. É assim, eu sempre dou um exemplo assim, tem o dom de cura, certo? Busca o dom de cura. Deus, me dá o dom de cura, que eu acho lindo isso. Aí Deus vai chamar a pessoa que tem o dom de cura. Aí chama a pessoa, está lá deitadão na casa dela, no sofá, tranquilo. E tem lá uma pessoa que está precisando daquilo ali, daquela pessoa impor as mãos, que ela tem o dom de cura. E Deus fala com ela, e o que ela fala? Hoje eu não vou. Outro dia eu vou. Hoje para mim não dá. Deixa, será que ela vai morrer? Não vai morrer? Pode ter outro dia eu vou. Porque a pessoa acha que o dom é dela. E ela esquece, quem deu para ela aquele dom foi Deus para ela usar. E não para guardar, irmãos. Não é para você guardar. É para você usar em prol do próximo. Louvado seja Deus. Outro ponto aqui. Exige muito mais dos obreiros do que dos membros. E por quê? Olha aqui que interessante. Porque o obreiro serve de referencial para os demais. Os membros e visitantes tentam se espelhar em quem está à frente. Portanto, o obreiro deve ser padrão para os demais. Uma coisa é estar no meio da multidão, sem ser notado. Outra coisa é estar à frente ou em pé na igreja trabalhando. Outra coisa é você estar em pé na igreja trabalhando, do que aquele que está na multidão sem ser notado. Essa é a nossa preocupação. Você está exposto. Você não está mais escondido. Louvado seja Deus. E você precisa dar exemplo. Outro ponto. O obreiro é aquele que se dispõe a comprometer o seu tempo, seus recursos e talentos na obra de Deus. Ele não se satisfaz apenas em entregar seu dízimo e dar suas ofertas. Ele quer dar-se a si mesmo a Deus. E para isso está sempre disposto a arregaçar as mangas e trabalhar. O obreiro sabe que ele tem que fazer sempre a mais. E nunca fazer só aquilo que ele acha que está bom. E sempre, vamos ralar, vamos fazer. Louvado seja Deus. Disposição, disponibilidade. Quando somos chamados por Deus, temos que estar dispostos e disponíveis. Lembra daquela parábola? Que está ali o banquete, e o dono do banquete manda chamar? Chama aquele casal, que o casal fala? A gente acabou de casar, a gente não pode estar. Aquele que comprou um terreno, eu estou cuidando do meu terreno, eu não posso ir. A pessoa nunca está disponível. Nunca. Sempre ela está o quê? Fazendo o que interessa para ela. E não para Deus. Deus sempre é o segundo ou o terceiro. Nunca o primeiro em sua vida. Outro ponto. O obreiro indisposto trabalha com má vontade. E por isso não produz conforme a vontade de Deus. Ele trabalha com má vontade. Ele vai empurrando as coisas com a barriga. Vai dar resultado isso? Não vai, irmão. Precisa de dedicação, não precisa? Dedicação, não precisa? Precisa de dedicação. Não pode fazer as coisas do Senhor de qualquer jeito, de qualquer forma. Ir e fazer, eu vou e faço. Não, precisa-se de uma dedicação. Louvado seja Deus. Onde não há disposição, boa vontade, também não há resultados. Não vai ter resultado. Isso aí é na sua vida, normal. Se você não se dedicar em algo, você não vai obter resultado nenhum. O obreiro indisposto é sempre vagaroso, descuidado, negligente. E por isso mesmo corre o risco de ser desqualificado por Deus. Olha lá. Ser o quê? Desqualificado por Deus. Quer dizer o quê? Que Deus tira fora. O mesmo Deus que levanta e põe, chega um determinado momento que ele tira. Aí o obreiro que é desqualificado, ele fala, ali não gostam de mim, não vão com a minha cara. Me tiraram, eu fazia tudo, mas ele se esqueceu que ele foi E quem tirou foi o próprio Deus.
Que triste, né, irmãos? Que triste, né? Quando alguém se levanta contra você é uma coisa, agora Deus tirando você de algo, isso quer dizer o quê? Que você nunca mais vai voltar a exercer aquilo, porque Ele desqualificou você. Se não for para fazer bem feito, é melhor não fazer. Tudo que fizermos para Deus deve ter a marca de excelência, não da negligência. Tudo que você for fazer para Deus tem que ser bem feito, e não de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Outro ponto. Deve haver no coração do obreiro a disposição de gastar-se completamente na obra de Deus. Gastar aqui não é gastar o dinheiro, tá? É gastar o tempo, é se entregar ao Senhor. É se entregar à obra de Deus, ter tempo, ser disponível para Deus. Glória ao Senhor. Outro ponto. Vou ler bem rápido para mim conseguir encerrar. Além da disposição, não pode faltar disponibilidade. Trabalhar para Deus não pode ser um hobby, um passatempo, uma distração, mas uma prioridade. O obreiro deve estar sempre disponível para Deus. Disponível para Deus. Isso é muito interessante. Deus te chama, não te chama? E às vezes você fala que não pode atender. A expressão eis-me aqui significa aqui estou eu, pronto para atender. Eis-me aqui, aqui estou eu, pronto para atender. Eu falo assim, obreiros, ele é igual o bombeiro no quartel. Toca ali a sirene, ele vai o quê? Para o serviço. E nós temos que ser assim. Você pode estar fazendo o que for. Deus chamou, tocou a sirene, larga aquilo. Faça o que Deus está mandando. Faça aquilo que Deus está te mandando e te instruindo. Louvado seja Deus. Outro ponto. A presença do obreiro no culto deve ser encarada como um sacrifício oferecido a Deus. O que não deve ser entendido como algo doloroso, penoso, e sim como algo extremamente agradável. O termo sacrifício é a junção de duas palavras, sacro mais ofício. Trata-se, portanto, de um ofício sagrado. É o nosso culto racional. Você servir a Deus é um ofício sagrado. Não é qualquer coisa, irmãos. Não é qualquer coisa. Louvado seja Deus. Outro ponto. Quando Paulo disse ao seu discípulo Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, significa procurar estar sempre disponível para Deus. Nenhuma ocupação terrena pode privar-nos dessa disponibilidade. Nenhuma privação terrena pode nos tirar daquilo que Deus está falando para a gente. Não pode, irmãos. Não pode, eu vou fazer isso aqui porque não, vai acontecer isso, tal, não, eu não posso deixar isso aqui. E eu deixo de atender a Deus. Só que eu esqueço que quem está cuidando daquelas coisas ali é Deus. É Deus que está me ajudando ali, mas eu abro mão de atender o pedido de Deus. Então, quando Deus te chamar para alguma coisa na casa dele, não fique fazendo biquinho, balançando um ombrinho. Vai e faça. Aprenda com a palavra um pouco. Escuta um pouco a palavra do Senhor. Não vou, não quero, não vou, hoje eu não vou fazer. Irmão, disciplina. Não é no seu ânimo, mas é na disciplina. Eu tenho que ter uma disciplina e não ser montado no meu ânimo. Meu ânimo, irmão, vai me derrubar. Meu ânimo vai me destruir. Louvado seja Deus. Outro ponto. Já estou encerrando. É claro que não há obreiros. É claro que há obreiros que têm suas atividades profissionais e que delas depende sua sobrevivência. Esses devem buscar se organizar de tal maneira seu tempo para que haja a maior disponibilidade possível para trabalhar na obra de Deus. Você tem o seu trabalho terreno, o seu dia a dia, mas nesse trabalho você precisa de organização para servir a Deus. Você precisa se organizar. Você vai conseguir um tempo para se organizar. Basta você querer. Eu trabalho muito, irmão. Eu trabalho muito. Tá bom, mas você precisa se organizar. Organização é tudo na vida do obreiro. Esse período agora vai ser para Deus. Esse momento agora é para Deus. Pode ligar aqui, eu vou desligar o celular.
Não vou atender nada, agora é somente para Deus, somente na obra do Senhor. Vamos chamar, eu vou fazer a obra do Senhor. Esse tempo é sagrado. Não para outra coisa, mas para o Senhor. Olha que interessante. Para encerrar. Baseado em João 5,17. Queremos que Deus trabalhe para nos abençoar, mas não trabalhamos para Deus. Queremos toda hora que Deus abençoe a gente, não é? Mas a gente não quer trabalhar para Ele. Só quer que Ele trabalhe para nós. E se esquecemos que há uma troca. Ele trabalha para nós. Mas também nós precisamos trabalhar para Ele. Há uma troca aqui. As bênçãos chegam. Se eu também trabalhar para Ele. Louvado seja Deus. Outro ponto. Às vezes não temos tempo ou só fazemos alguma coisa na igreja quando sobra algum tempo. Deus não quer isto. Deus quer o melhor do seu tempo. Reserve um tempo para Deus. E para encerrar. Vai encerrar, agora vai encerrar. 1 Coríntios 15:58. É o fim. O nosso trabalho no Senhor não é em vão. O seu trabalho, o meu trabalho não é em vão. Tem mais uma folha aqui, só um... Louvado seja. Irmãos, como eu disse, não ia ser uma palavra do fogo, não ia ter anjo descendo hoje, não ia ter bola de fogo, nada disso. Hoje era didático. Uma palavra de instrução para nós. Os obreiros que não estão aqui, eles vão ver este vídeo, vão escutar esse vídeo, vão refletir. Louvado seja Deus. Quando o obreiro ele é separado, não é porque o homem separou. É Deus separou ele para uma grande obra. E nós precisamos cumprir com os nossos compromissos diante de Deus. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus e as palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Alguém quer falar? Fique de pé, amados irmãos, em nome de Jesus. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Abra suas mãos em nome de Jesus, para a gente estar encerrando. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem em cada um de vós para hoje e sempre. E todos bradamos dizendo em uma só voz: Deus abençoe em nome de Jesus.